Olá, galera. Nós somos aqui a turma do primeiro período de pedagogia. Primeiramente, eu vou apresentar aqui nosso grupo, que é Karen, Diogo, Emily, Kelly, Camille, Karine e a Vanusa. E aí, gente, a gente vai abordar um assunto aqui muito importante para a nossa sociedade, o racismo. Primeiramente, nós vamos começar com a pergunta: racismo reverso existe? Bom, não existe. E por quê, né? O racismo demarca de uma parte da população que sofreu muito, né? Como provavelmente todo mundo sabe, que sofreu exploração da sociedade, exploração de trabalho, falta de moradia, exploração, sem ser nada contribuído por isso. E aí, podemos ver lá, em 1837, na lei número 1, dia 14 de janeiro, a lei que são proibidas a frequência, né, nas escolas públicas, pessoas que procedem de moléstia, ou seja, doenças contagiosas, e pessoas negras que eram proibidas de ir às escolas. Ou seja, não teve esse tipo de lei para pessoas brancas. Assim podemos confirmar que aí que não existe o racismo reverso, né? Posso também citar aqui que em 1850, na lei 601, dia 18 de setembro, que é uma lei que as pessoas negras não podiam ser proprietárias de suas terras. Podemos começar a ver aí que também não existiu uma lei sobre isso para pessoas brancas, certo? Então aí a gente já vai de fato falando que aí está o nosso ponto de vista, que não existe racismo reverso, né? Vou dar aqui a palavra para o meu grupo, que eles vão começar. Vai. Bom, eu acho que realmente não existe o racismo reverso da maneira que muita gente coloca, né? Eu acho que essa palavra foi apropriada mais para a raça negra, para os negros, os próprios indígenas, que sofreram mais na pele, né? E sabem muito bem o que é a discriminação e a perda de seus direitos, da sua própria humanidade, né? Visto que até mesmo os imigrantes, quando chegaram aqui no Brasil, eles tinham seu próprio salário, mesmo que em questões de miséria, mas eram assalariados que tinham uma terra para cultivar, coisa que os negros não tinham. Se a gente pegar a Lei Áurea, quando foi feito pela Princesa Isabel, sabe lá pelas razões dela, quem quiser que estude, né? Deu a liberdade para o negro, mas e aí? O que eles iam fazer? Foi uma falsa liberdade, né? Porque deram a liberdade. E aí, cadê as terras? Cadê as condições de vida? O que fazer com a própria liberdade? Uma pessoa que, de repente, era a segunda ou a terceira geração de pais escravos, né? Ou muitas vezes nem conheceram seus próprios pais, porque eram vendidos como bebês, ou os pais eram vendidos. De repente, se vê livre. E o próprio coronel, a pessoa que trabalhava com esses negros, que era dono desses negros, tira ele da terra sem era nem beira. Então, uma mão na frente, outra atrás, justamente. Então, coisa que não víamos, né, com a imigração japonesa, a imigração italiana, embora, como eu falo, teve questões de miséria, sem nenhum tipo de incentivo. Porém, eles eram trabalhadores livres, né? Tinham o direito de ir e vir. Então, conversando um pouco com o meu grupo, a gente abordou o tema sobre as tranças afro. E muitos não sabem, mas ela tem origem à cultura africana. As tranças de Nagô eram utilizadas para desenhar as rotas de fuga para os quilombos. E daí eu estava falando sobre a minha experiência, que eu já não uso trança por estética, e sim por necessidade. Por necessidade de aceitação, por me sentir mal com o meu cabelo natural. Até mesmo porque eu sempre fui acostumada a alisar o cabelo, sempre fui acostumada a esconder a minha verdadeira origem. Eu nunca tive esse acesso ao meu cabelo, nunca tive esse convívio com o meu cabelo, não sei como ele é de fato.
E a trança passou... né? Aceitação, isso. E a trança passou a ser, pra mim, uma necessidade. Eu não consigo ficar sem, um refúgio. E pra mim é uma experiência difícil. Ainda pretendo ver como é meu cabelo, conseguir usar ele da forma que ele realmente é, sem ter essa pressão, sem ter essa necessidade de esconder. Abordamos esse assunto e foi um assunto delicado para mim, porque é uma experiência que eu vivo no dia a dia e ainda não consegui me libertar disso, não consegui me aceitar do jeito que eu sou. E é um processo. A gente conversou sobre isso porque muitas pessoas também passam por isso, porque é uma pressão que a gente vive na pele preta e foi recorrente, até comentei sobre isso no meu Instagram. E daí muitas meninas que usam trança também abordaram sobre essa insegurança, sobre esse padrão que a sociedade impõe, que a gente acha que a gente tem que seguir. E a gente acha que não vai ser aceita, a gente acha que não vai ficar tão bonita quanto com o uso da trança. Então foi um assunto que a gente abordou que eu achei interessante falar aqui também. Eu tinha até uma pergunta para fazer para o grupo, né, sobre isso aí. Se nós pegarmos na época do imperialismo, né, e até mesmo a questão da monarquia aqui no Brasil, a gente pega relatos de negros que usavam perucas, que pintavam, né, usavam pó de arroz para clarear a pele, para poder ficar ali perto dos monarcas e servir aquele pessoal. Sim. Hoje em dia foi passando o tempo, só que o preconceito não mudou. Agora, para as colegas aqui que estão aqui no grupo aqui, que são negras e alisam o cabelo, colegas que usam chapinha, que preferem um cabelo liso ao invés do cabelo crespo, que é o cabelo de nascença, vocês acham que isso é uma descaracterização do ser negro, a perda da identidade de vocês ao longo do tempo? Vocês acham que foram, ao longo do tempo, de uma certa forma catequizadas que o cabelo crespo não presta, que o cabelo crespo é ruim, que o cabelo crespo não serve, que só serve o cabelo liso, que ele é fácil de tratar, que ele é fácil de pentear? Acha que isso tira a identidade de vocês? Eu concordo que, em partes, tira sim, né, a identidade. Porém, eu vou voltar no que a Emily falou. Se a gente não se identificar daquela forma, a gente não se sentir bem, então não vale a pena a gente... Ai, perdi a linha de pessoa. Tudo bem, continua, pode continuar. É isso aí, é um bate-papo. Vamos lá. Falando mais sobre esse assunto, eu tenho contato com crianças negras que também têm muita dificuldade de aceitação dentro das escolas. E é um convívio do dia a dia, porque as crianças negras, elas tendem a se achar inferiores às crianças brancas, com cabelo liso. E elas sempre impõem que são feias, que são menos capazes que as outras, por justamente ter essa padrão, pressão, né, em cima delas, por uma coisa que a sociedade impõe, que na verdade não é real. Veja bem, eu passo essa pergunta porque se a gente pegar em 1990 e 2000, tinha muitos comerciais de shampoos e condicionadores. Só pra principalmente, eu não vou falar a marca não, porque... Nossa, a blusa é seda? Essa blusa que você está usando? É seda, eu acho que é seda. Usava muito essas coisas, voaçantes, cabelos esvoaçantes. Aí mostrava uma pessoa negra, uma pessoa que a gente costuma chamar de sarara crioula, né? Que é uma pessoa de pele mais clara, porém um cabelo crespo. Aí ele lavando o cabelo, logo depois aquele cabelo liso, esvoaçante. Por isso a questão da pergunta. É bem recente essa questão de cabelo, de autoestima, de identidade. Por isso a pergunta. Fala aí, Karen. Eu realmente, assim, tenho relatos na minha família mesmo. É um assunto muito delicado, assim. Por exemplo, a minha sobrinha. Ela, hoje em dia, está com 11 anos. E minha irmã, ela tem cabelo super liso. Só que o pai já não tem. E ela veio com cabelo afro mesmo. E aí, aquilo ali para ela aceitar foi muito difícil. Ela sofreu preconceito dentro da escola, né? Queria raspar o cabelo, queria alisar de qualquer jeito. E a gente deu todo o suporte para ela, para mostrar para ela que ela estava linda daquele jeito ali. Ela não tem que mudar, a não ser que ela queira. Ela não tem que mudar pela opinião dos outros. Entende? Porque a sociedade impõe esse padrão. Exatamente. E as próprias... os coleguinhas de colégio... ficava zoando ela por ela ter o cabelo afro. Isso é um assunto muito delicado, que a gente também fala que o racismo é educação. A gente tem que sair com a educação de dentro de casa. Não é porque você gosta de ser assim que eu tenho que te recriminar porque você é dessa forma. Principalmente quando é a criança ali, né, que está conhecendo a vida e sofreu uma discriminação dessa.
E aí, ela hoje em dia aceita o cabelo dela, ela ama o cabelo dela, entendeu? Foi bastante delicado o período, mas ela aceitou como ela é. Mas assim, mas também se ela preferisse alisar e ela se sentisse bem com aquilo ali, sem ser com a opinião dos outros, tudo bem pra gente. A gente só não queria que ela se incomodasse por causa dos outros, entende? A gente acaba escutando muita opinião alheia e isso afeta muito negativamente a nossa vida. Então é sempre preciso saber filtrar, porque senão a gente sempre vai viver com essa dependência de aceitação. Então, de acordo com as colegas, né? Meu nome é Vanusa, né? E hoje mesmo eu estava falando sobre o mesmo tema abordado pela Karen, né? Que meu filho teve um problema na escola, né? E eu fui chamada e a mãe de uma coleguinha dele lá também foi chamada, porque, tipo assim, meu filho tem 14 anos, um adolescente, né? Pré-adolescente, vamos dizer assim. E essa menina chamou ele por ele ser comprido, magrelo, né? Chamou ele de magrelo e ele, sem ter defesa, chamou ela de cabelo duro. Então, eu tô deixando isso bem claro aqui, gente, porque, conforme a colega falou, a educação vem de dentro de casa. Não só no ambiente escolar que os adolescentes, as crianças têm que ser educados, mas dentro de casa também. Então, quando isso chegou ao meu conhecimento, eu, como mãe, eu peguei ele, coloquei ele sentado e eu puni ele severamente. Eu tirei telefone, eu dei castigo e eu ensinei para ele que ele precisa, primeiramente, respeitar o seu semelhante, respeitar a sua colega de sala e respeitar o cabelo dela do jeito que ela é. Então, tipo assim, independente dela, de qualquer um, eu tentei ensinar pro meu filho que independente do que as pessoas falem a respeito dele, ele não tem que revidar sendo um racista. Ele não tem que revidar querendo ofender alguém pela sua aparência física. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente corrigir os nossos filhos dentro de casa, para que eles não venham chegar num ambiente escolar e falar da pele, da cor de pele da outra criança, falar do jeito do cabelo, falar, né, da aparência física do seu próximo. Então, tem que ter um respeito, tem que ter um ensino. Deixa eu abordar aqui um assunto, gente. Só para encerrar esse assunto, passando pelas escolas, hoje em dia, como professora, eu me vejo nessa necessidade de empoderar as crianças com cabelo crespo, porque na minha época não tinha isso. Então a gente carrega muitas palavras, a gente carrega muito dores, traumas. Então assim, eu sinto a necessidade de empoderar as crianças falando que o cabelo dela é lindo, a cor dela é linda e que nada que venha dizer ao contrário faz parte dela e sim as coisas boas. Então, gente, e voltando aqui também a outras questões também, negros com deficiência também sofrem com a falta de acessibilidade e discriminação racial no ambiente escolar. Isso daqui foi uma pesquisa, né, pela USP, agora recentemente, em 2022, que apenas 95,6% das pessoas com deficiências de 25 anos ou mais tinham finalizado pelo menos o ensino médio. Isso é baixo, né? Isso é crítico, é terrível, né, para a nossa sociedade em si. Hoje em dia, boa noite, meu nome é Camille. Hoje em dia existe uma ampla, em pleno século XXI, existe racismo em praticamente todos os lugares. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre racismo no futebol. Tipo, as pessoas ganhando milhões e mesmo assim existe esse tipo de racismo, sabe?
vamos, tipo assim, botando como exemplo o Vinícius Júnior, que ele é um jogador milionário, mas isso não deixou de fazer com que ele sofresse racismo, até por conta disso ele tem uma lei, né, Lei Vinícius Júnior, que prevê a interrupção do evento esportivo durante o tempo que for necessário, caso na partida ocorra um ato racista, né? E, tipo assim, não falando só aqui do Brasil, mas na Espanha, se eu não me engano, o racismo não é considerado um crime. Tipo assim, mesmo a gente, tipo, estando em pleno século XXI, em 2024, o racismo não é considerado um crime. Então, pela primeira vez em anos, foi a júri, 3 pessoas e foram acusadas de racismo e presas por isso. Então, mas botando mais além, né, vamos dizer assim, existe vários outros tipos de várias outras pessoas. Tem o Neymar, tem o Mbappé, não sei falar o nome direito. Tem várias outras pessoas que são negros, né? E não sofrem tanto racismo quanto o Vini. Vamos dizer assim, que seria o Mbappé já tem aqueles traços mais voltados, vamos dizer assim, para a aceitação da população. Vamos dizer, tem é preto, mas tem aquele narizinho fininho, sabe? Já o Vini não. O Vini tem essa questão de ser vamos dizer assim, botando em algumas palavras, botando em aspas, né? O verdadeiro preto legítimo, né? Que é o preto, enfim, de pele bem escura, nariz, como eu posso dizer, largo, sabe? Cabelo crespo. Então, tipo assim, existe infelizmente existe esse racismo no futebol em pleno século XXI, não só no futebol, mas em tantos outros lugares. E o último depoimento dele foi que falaram para ele se calar, né? E ele foi lá atrás de seus direitos e, graças a Deus, né, conseguiu aí reverter essa triste realidade que muitos vivem. E como a cor da pele te sentencia, né? Ela fala mais do que sua conta bancária, ela fala mais que seu caráter. E assim, como com tantas mudanças, com tantas leis, mesmo assim ainda ocorre o racismo. Como já dizia a nossa maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista, né? Porque essa luta não é só dos negros, essa luta é de todos. E aqui vamos finalizando esse nosso bate-papo, gente. Espero que tenha contribuído algo bom aí para vocês que estão nos escutando. E muito obrigada aí pela atenção. Pode falar, Karine. Só para finalizar, gente, pesquisem, se informem, sabe? Estudem, porque a gente não tem a obrigação de ensinar vocês, realmente. A gente não tem. Então busquem para acabar não falando coisas que não devem. É isso.